Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise mensal do Ibovespa. O que esperar para a nossa bolsa nesse mês, que é o mês de maio. Já abriu o mês de maio, hoje o pregão está indo muito bem, vou falar mais a respeito aqui, mas lembrando, a ideia dessa análise é abordar aí de maneira geral o longo prazo até o curto prazo do Ibovespa. Qual o cenário que nós temos? Está mais interessante para compra? Em que prazo? Está já gerando sinal de compra ou não? Enfim, essa é a ideia de tentar, lembrando que o Ibovespa, de tentar contribuir, né, com a sua tomada de decisão, que o Ibovespa ele é um índice que representa o comportamento médio das principais ações da nossa bolsa. Então vamos lá. Vamos começar falando aqui primeiro da parte estatística do índice, né? Vou colocar aqui na tela para vocês, no formato maior, né? Deixa eu botar no formato aqui maior. Beleza, ótimo. E aqui, agora eu também vou compartilhar com vocês aqui o cenário em termos de estatístico para o trimestre e para maio, né? Lembrando, trimestre costuma ser o pior, o mais fraco do ano. O saldo depois do mês de abril, 1,73%, só para efeito de curiosidade, o único mês positivo do trimestre, desse segundo trimestre, era normalmente abril, e fechou em queda, o Ibovespa, queda de 1,7% no mês de abril. Então, isso é lado bom, porque o mês de maio tem um saldo acumulado aqui, não de mais menos, né, de menos 35,2% nos últimos 26 anos, somando todos os maios nos últimos 26 anos, 35,2%. Então, ele é o pior mês do ano para a nossa bolsa. Só que, no entanto, os últimos 5 anos, maio fechou no positivo. Logo, um laudo positivo. Abril, que era o mês para fechar no positivo do trimestre, em termos estatísticos, fechou negativo. E esse é o pior mês do ano, nos últimos 26, mas nos últimos 5 fechou no positivo. E olhando para os fechamentos, foram 10 vezes fechando no positivo, então nos últimos 26 anos, os últimos 5, a metade dessa estatística aqui, foi os últimos 5 anos. A alta aí foi, ou seja, fechamentos positivos 38,5% das vezes e negativo 61,5% das vezes. O desempenho médio, quando fecha no positivo, ou seja, aqueles 10 fechamentos positivos somados ali, o desempenho médio, foi de 5,7% no mês. E quando caiu daqueles 16 fechamentos negativos, a média de queda foi de 5,8% das vezes para o mês de maio. Beleza. Estatísticas fez, vamos ver como é que está o cenário no gráfico, para a gente ver se realmente existe essa expectativa maior de queda ou de alta aí para o Ibovespa. Vamos lá, olhando primeiramente aqui para falar do gráfico anual. Lembrando, o gráfico anual a gente está dentro de um contexto positivo. Por que positivo? Porque o índice veio aqui, subiu, a tendência está de alta, os zigue-zagues ascendentes, beleza, tendência de alta. Veio na pandemia, testou a média, já se recuperou, voltou aqui praticamente para a média se bateu basicamente no índice e se recuperou e fez nova máxima histórica, gerando expectativa que pode ter novas máximas históricas, falando de Kendo, mais 2 Kendos aqui, a expectativa seria essa, então a gente esse ano tem ainda nova máxima histórica e um próximo ano. Essa é a expectativa aqui pelo gráfico anual. A gente vai olhando os prazos menores. Então o que está comprado no prazo mais longo continua de forma positiva e Ibovespa. Cenário positivo. Quadrimestral. Cada barra dessa aqui representa o comportamento do índice aí durante 4 meses. Tu pega aí 84 dias, levando em consideração que um mês ali tem em média 21 dias úteis, então 84 dias aqui no gráfico. Não tem um gráfico quadrimestral fechadinho aqui no Nelogic, no Profit Chart. Então a gente tem aqui um movimento de subida, chegou até perder a mínima aqui do que no anterior, mas ainda em cima de uma região ali de resistência, então está num momento importante o Ibovespa. Mas a tendência não mudou aqui no prazo mais longo. Para ela mudar, o Ibovespa teria que voltar para baixo dos 95.266 pontos. Então, enquanto estiver acima da média e acima principalmente desse nível, mas principalmente acima da média, o cenário mais é olhando aqui para cima. Tá? O foco seria um pouco mais para cima. No gráfico mensal, o que a gente teve no mês passado foi uma queda de 1,7%, retornando para testar a média. Então, observe aqui das últimas vezes chegou a testar a média já dentro de um contexto mais positivo. Aqui também, quando começou a recuperação da pandemia, veio aqui na região da média, por mais que tenha fechado abaixo, voltou forte para cima, testa de novo a média e volta forte para cima. Então, aqui, testou a média, subiu com força, 2 candles muito fortes para cima, e aqui voltou em 4, devolveu em 4, nem o que subiu ali, nem metade do que subiu. Aqui, a metade seria aqui, do que subiu aqui, daqui para cá, do que subiu em 2 meses. Então, nem bateu nessa metade. Não chegou a retração ali de 50% a 61,8% desse movimento de subida. A tendência aqui é de alta, topos e fundos ascendentes. Lembrando, a tendência aqui é de médio para longo prazo. Então, o índice segue em tendência de alta enquanto não
voltar para baixo dos 11.000, dos 111.600 pontos, enquanto não voltar para baixo desse nível, continua dentro da tendência de alta. E a região mais importante de suporte para o Ibovespa nessa tendência de alta é essa região aqui. Por quê? Se voltar para baixo dessa região, principalmente de 120 mil pontos, já seria um sinal de enfraquecimento da tendência de alta. Esse recuo aqui, ó, normalmente isso aqui, ó, quando acontece num cenário de tendência de alta, é o momento mais adequado para alocação de longo prazo, de médio para longo prazo. Então aqui, ó, até já mencionado, né, que eu venho mencionando, seja no Instagram ou nas minhas apresentações até presenciais dentro para os clientes da Blue3 Investimentos, que esse contexto é o melhor contexto para se buscar entrada, um contexto de queda mais fraca, em cima de nível de suporte, não perdeu nenhum nível importante. Então, foco maior em buscar operações na ponta compradora. O que reforça nesse mês de maio o Ibovespa subir ainda mais aqui? Não só no mês, mas de abrir uma sequência positiva, como foi essa aqui ou como foi essa aqui. Superar a máxima desse último mês, o mês de abril, que foi perto dos 130 mil pontos. Sendo mais exato, 129.956. Então, se superar esse patamar, eu vou mencionar num prazo menor que vai quebrar uma estrutura de baixa, já está dentro de um viés de alta, vai quebrar essa estrutura de baixa e aqui vai gerar um sinal de alta. Então vai voltar a ficar totalmente alinhado para cima o índice Bovespa. Então, um ponto importante aqui. Então, de maneira geral, olhando para o gráfico, então para quem está comprado num prazo mais longo, que quer ficar ali de 6 meses ou mais posicionado, um momento importante aí, interessante para justamente ter essa posição comprada aí no Ibovespa, manter uma posição comprada pensando no prazo mais longo. Gráfico semanal do Ibovespa, olha só, como caiu aqui, ó, fazendo o zigue-zague mais descendente, mais fraquinho. Para mim, assim, a estrutura só de alta só seria quebrada se viesse para baixo de 111.600, tanto pelo gráfico mensal quanto pelo gráfico semanal. E o lado positivo, testou a média lá do mensal e gerou aqui, ó, a superação além do sinal de alta, a superação da máxima desse candle no início dessa semana, trazendo expectativa de subida mesmo. Então já está dentro do movimento de alta confirmado. Vamos ver se essa semana, que o pregão de hoje está apontando para isso, essa sexta-feira, a gente está aqui no dia 3 de maio, fecha acima da média móvel de 13 períodos e aumenta a probabilidade de romper justamente os 130 mil pontos. Então aqui também reforçando o sinal positivo de estar mais posicionado em renda variável. Em ações aqui seria algo bem positivo, lembrando, a gente teve inclusive no pregão de hoje a atualização das carteiras recomendadas para o mês de maio. Então se você tiver interesse aí, saber as ações, querendo posicionar também, mas quais ações, dá uma olhada nas carteiras recomendadas, multi-estratégia para quem quer ter uma diversificação maior, mas para quem quer ter ações mesmo, dá uma olhada ali na perspectiva, na small caps, focado muito mais nisso, em ganho de capital, e tem a de renda, que é a de dividendos. Então aqui, cenário positivo também para buscar mais operação de compra. Por quê? Porque aqui tem um cenário que eu posso trabalhar com stop aqui e tentar pegar algo para cima, falando já de curto para médio prazo pelo gráfico semanal. Então aqui também me apoiaria compra. No gráfico diário, o que foi interessante que aconteceu no Ibovespa? Ele veio aqui, ó, perdeu essa região de suporte, aí na hora de bater aqui, cair na resistência, caiu, mas depois ele devolveu rápido, com grande candle de alta, e bateu nesse patamar de resistência. Quem assistiu a aula dessa semana, ainda está disponível uma aula aqui no canal sobre níveis de preço, e aí eu compro ou vendo, né, o Ibovespa, eu fico mais, seja o Ibovespa ou qualquer que seja o ativo, com base nos níveis de preço, o que está mais interessante? Então, o que aconteceu no Ibovespa? Veio o sinal de baixo voltando para baixo dessa região, ponto negativo. Só que o que teria que fazer aqui para confirmar? Das últimas vezes que isso aconteceu, uma queda superior a 1% no Ibovespa aqui, ó, seja aqui nesse ponto, na verdade esse ponto aqui, esse foi uma queda maior que 1%, esse ponto aqui também, a gente teve uma sequência para baixo, teve um movimento para baixo. Só que agora teve uma queda superior a 1% e não fez nova mínima, e no candle seguinte anulou esse candle aqui, esse sinal de topo. E isso aumentou a probabilidade de subida. Superou inclusive aqui os 127.640, que era um ponto que eu vinha também destacando, seja no Morning Call ou através aí aqui das interações dentro do próprio Instagram, no Instagram, né? Não aqui, né? Então aqui eu falei isso no radar da semana. Então aqui agora o índice aponta para cá. Então ele está dentro de um viés de alta e ele quebra a estrutura de baixa do gráfico diário, que é o topo que antecede todo esse movimento de baixa, se superar essa região aqui. Mas já está muito mais para olhando para as compras, para focando mais em operações de compra de swing trade, depois principalmente dessa reversão aqui, ó. Trouxe uma expectativa mais positiva para o índice. Aqui a gente já pode até falar assim, gerou aqui um fundozinho duplo, menos relevante, mas gerou aqui um fundo duplo, né, sem quebrar a estrutura ali de baixo, mas gerou um fundo duplo que traz uma expectativa de
projeção aqui no 128.824 já está muito próximo disso, tá? E agora falando de uma projeção mais alta, se o índice romper isso aqui, onde é que a gente pode trazer projeção? Eu vou só replicar aqui, espelhar esse movimento de baixa aqui para cima, não que vai direto, tá? Mas ele gera uma expectativa de poder caminhar para os 136.864 pontos. Então essa seria a expectativa para o Ibovespa, caso venha romper isso aqui. E mais uma vez, ele não tende a ir direto. O que tenderia a acontecer? Você está dentro de um cenário positivo, você sabe que esse cenário é positivo, então você olhando para as operações, principalmente de swing trade, olhando para correções aqui, avaliando as correções, movimentos de baixa, você está focando em compra, tentando pegar algo para cima para buscar esse 136.864. E também é importante, antes de eu encerrar aqui, um destaque para projeção de prazo maior para o Ibovespa para o final do ano, na faixa dos 143 mil pontos, segue válida, tá? 143 mil pontos segue válida essa projeção de alta para o final do ano, e sendo mais otimista, a gente está falando em 156 mil pontos para o Ibovespa. Lembrando que isso não é, vou até mudar aqui a câmera, lembrando que isso não é uma certeza, não é isso que necessariamente é o que vai acontecer, mas o que a gente toma decisão através da leitura aqui do gráfico é qual o cenário que nós temos, nós vamos direcionar mais para compra ou para venda. Nesse momento, com o que está acontecendo com o índice, focando mais em compra. Se superar os 130 mil pontos, foca mais em compra ainda. Então, de maneira geral, seja para curto prazo, reforça mais o curto prazo se superar os 30 mil pontos, mas olhando para um prazo mais longo, seja de curto para médio, gráfico semanal, ou de médio para longo, gráfico mensal, o foco está em compra. Tá? Em tentar pegar um movimento mais longo, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico mensal, porque está batendo na região de suporte e está dando indícios, deixando um rastro aqui no gráfico, ó, deixando um rastro aqui no gráfico, e ao bater numa zona de suporte de prazo maior, houve entrada de pressão compradora. O que quebra essa expectativa de curto prazo? É o Ibovespa voltar para baixo das médias e para baixo desse nível aqui, ó. Ou seja, porque houve um movimento mais relevante para cima depois de um grande candle de baixo, ou seja, voltar para baixo do 125.924 seria um sinal que, opa, aborta ali a expectativa de poder romper os 130 mil pontos. Beleza? É isso. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Lembre de deixar um like, um joinha, compartilhe esse vídeo aqui, vou deixar inclusive aberto aqui dentro do canal. Um grande abraço, um excelente mês de maio e eu vou retornar mais vezes aqui para as análises de fechamento do pregão junto com o Kaique. Abraço.